Podem se assentar, gente. Como é que eu... Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês sobre algo que eu amo, que é a palavra de Deus. E estou feliz por ter vocês aqui, porque estar aqui 4 horas para alguns pode ser um sacrifício por coisas que tem para fazer, mas vocês estão aqui para ouvir a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Bom, o culto hoje de jovens, o tema é aliançados. E existem vários tipos de aliança, mas a aliança mais importante é a nossa aliança com o Senhor. E é sobre essa que eu vim falar com vocês. Eu quero pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em 1 Reis, capítulo 3, versículo 1. Amém? Vou estar lendo. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi, até terminar a construção do templo, do palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos locais sagrados, pois ainda não tinha sido construído o templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, e o que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai, Davi, mas oferecia sacrifícios e queimava incensos nos lugares sagrados. Agora vamos pular lá para o versículo 5 que diz: Em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: Peça-me o que quiser e eu darei a você. No versículo 6 ele vai falando com o Senhor, e eu quero pular lá para o versículo 7 que diz o seguinte: Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do teu povo que escolheste, um povo tão grande que nem sequer pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de discernir entre o bem e o mal. O versículo 10 diz: O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei a você o que você não pediu. Aqui, Deus ele aparece para Salomão e fala para ele escolher qualquer coisa para ele. E Salomão pede por discernimento. E Deus se agrada disso porque ele viu o coração de Salomão. Viu que bem mais preocupado de que estar num lugar alto, assumir uma posição, Salomão estava disposto a fazer aquilo com excelência. E a partir daquele momento, o Senhor fez uma aliança com Salomão, falando que... Calma aí, me perdi. No versículo 14, que diz o seguinte: E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho, e assim continua o versículo. E no versículo 14, o Senhor faz uma aliança com Salomão, por ver o coração de Salomão, porque ele se agradou do coração de Salomão, por ele querer fazer as coisas com excelência. E aí eu entro no primeiro ponto, que é: toda vez que a gente pega para fazer algo que o Senhor nos chamou para fazer com excelência, Ele faz uma aliança com a gente. Deus ele não vai fazer uma aliança com uma pessoa que pega as coisas do reino para fazer de qualquer jeito. Deus ele quer fazer aliança com pessoas que estão dispostas a pagar o preço para fazer com excelência aquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu queria falar também que não adianta a gente querer cada vez mais de Deus, cada vez mais do reino, se o que Ele já nos deu a gente trata de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque se Ele der mais, vai ser um desperdício para quem não quer fazer com excelência. Eu queria pedir também para vocês abrirem o capítulo 9 de 1 Reis, que aqui Deus ele relembra a Salomão a aliança que tinha feito com ele. No versículo 1 diz o seguinte: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como havia lhe aparecido em Gibeão. Versículo 4 diz: E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a seu pai Davi, quando lhe disse: Nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Então aqui, no versículo 6, o Senhor também fala o que vai acontecer se ele não cumprir com isso, as coisas que iriam acontecer. E além de reafirmar, a Salomão que ele tinha prometido lá atrás, ele fala de novo e lembra Salomão. Só que o que é interessante se ele quebrasse essa aliança com o Senhor, as coisas totalmente na vida dele mudariam.
Só que como é que se quebra uma aliança? Através da desobediência. E eu quero trazer nessa parte o tema dessa palavra, que seria: a obediência é a base de uma aliança. E eu também quero trazer para vocês algumas coisas que, se a gente fizer, nós podemos quebrar a nossa aliança com o Senhor. E eu quero pedir para vocês abrirem lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No entanto, no monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses e de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incensos e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado. O Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei você do reino e darei a um de seus servos. Aqui, o Salomão, ele começou muito bem, ele estava disposto a fazer a obra do Senhor, disposto a fazer a vontade do Senhor, só que as distrações tiraram ele do foco, e pelas distrações tiraram ele do foco, levou ele à desobediência. E aqui eu entro no primeiro ponto, que é: as distrações podem quebrar a nossa aliança com o Senhor. A palavra por si só já diz distração, não é para você se manter focado. E a gente tem que tomar cuidado com essas distrações, porque Salomão, ele simplesmente... ele sabia que não podia se envolver com as outras mulheres, mas mesmo assim ele se envolveu. Sendo que o próprio Deus falou: se você se envolver, você vai desviar. Mas o que passou na mente de Salomão, de que se ele se envolvesse com ela, ele ia conseguir não se desviar, sendo que o próprio Deus falou que ele se desviaria. E aí eu entro no terceiro ponto, que por a gente querer dar um jeitinho num lugar que Deus já falou que não é para dar jeito, que não tem jeito, que a gente acaba quebrando a nossa aliança com o Senhor. Se Deus falou que não, então é não. Não tem como a gente voltar atrás. E o Salomão, ele começou muito bem. Ele tinha tudo para continuar o reino dele, mas ele acabou quebrando aquilo que Deus tinha falado com ele para ele não fazer. Ele foi lá e fez, achando que ele poderia, sendo que Deus já tinha colocado um não muito antes para ele, antes mesmo talvez dele existir. Deus falou que não era para os israelitas se envolverem com aquelas mulheres, e ele não ouviu, ele se envolveu com aquelas mulheres. E a minha líder, a Lorena, ela não está aqui porque ela teve que sair, teve as coisas dela lá, e só que ela tem uma coisa que ela fala que é muito interessante, que Deus, ele não se cansa de falar com a gente até a gente entender. E isso é verdade, só que se a gente já entendeu e mesmo assim a gente continua fazendo aquilo que ele falou que não era pra gente fazer, a gente está caminhando com a nossa própria perna para o caminho de desobediência, para quebrar uma aliança. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o próprio Salomão, que tinha tudo para continuar o reino dele com excelência, ele acabou caindo pela falta de discernimento das coisas que Deus falou para ele não fazer. E outra coisa que eu queria falar era que, qual era a necessidade de Salomão ter o tanto de mulheres que ele teve? Qual era a necessidade de se envolver ainda pior com mulheres que Deus falou que não era para ele se envolver, que ia levar ele a se desviar? Que propósito tinha nisso? E o terceiro ponto que eu quero trazer é que caminhos sem propósitos, amizades sem propósitos, relacionamentos sem propósitos podem nos levar a quebrar uma aliança. Nós precisamos entender aonde nós estamos, com quem estamos andando e ver se aquilo realmente tem um propósito. Porque, querendo ou não, dependendo de como você é, aquilo pode acabar te afastando do Senhor. Nós precisamos entender onde nós estamos. E no versículo 12 diz... no finalzinho do 11... os meus decretos, quais eu ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um de seus servos. Então, a um dos servos de Salomão, Deus daria o reino que era de Salomão.
por conta de uma quebra de aliança. Então a gente tem que estar muito atento às coisas que nós fazemos. E é isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Vigiem para que vocês não se distraiam. Cuidado com o que Deus já falou não. E o propósito o qual vocês estão vivendo e com quem vocês estão vivendo.